E aí, galerinha, beleza? Nesse momento nós iremos dar sequência ao estudo do capítulo 28 do livro de Gênesis, só que a partir do versículo 10 até o versículo 17, essa parte do capítulo 28, ela tem como título a visão da escada, que é justamente o momento em que Jacó ele vai ter um sonho-visão e ele vai ver uma escada que se ergue da terra, vai até o céu, e nessa escada ele vê anjos subindo e descendo. Como eu sempre faço, eu irei trazer a narrativa, os elementos culturais, algumas curiosidades e ao final nós iremos extrair as lições para as nossas vidas. Iremos ver o que Deus ele tem a dizer para mim e também tem a dizer para você. Nos últimos vídeos a gente estudou sobre o momento em que Isaac chama seu filho Jacó e faz alguns pedidos para ele, principalmente para ele não se casar com as cananeias, como seu filho Esaú havia feito. Esaú vê Isaac fazendo essa recomendação para Jacó e ele vai de certa forma tentar imitar, casando com uma das suas familiares, que é justamente a filha de Ismael. Isso foi conteúdo do último vídeo. E agora que a gente vê de fato Jacó ele se retirando de Berseba, ele se retirando do clã do seu pai e se dirigindo até Padã Arã para a casa do seu tio Labão. E aí nós iremos ver como que se deu essa jornada. Só a título de curiosidade, para a gente conseguir visualizar a narrativa, Jacó, quando ele sai, pessoas, da casa dele ou da casa do seu pai, ele não vai levar uma comitiva, ele não vai com uma caravana como era de costume. Só para você entender, lembra quando Abraão ele chama o seu servo e pede para esse servo ir buscar uma esposa para Isaac? Esse servo, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, ele saiu com uma caravana, com uma comitiva. Ele levou diversos camelos, diversas pessoas foram com ele, inclusive uma escolta. Isso era um costume da época. Só que aqui, Jacó ele não vai sair com essa caravana, com essa comitiva. Existem duas interpretações. A primeira é de que ele saiu sozinho, e a segunda é de que ele teria levado aí 2 ou 3 homens com ele. Por que ele não levou uma comitiva, ele não levou uma caravana? Justamente porque ele estava fugindo da presença do seu irmão. Lembra que Esaú queria matá-lo, e aí em função disso ele sai às pressas e ele vai levar somente os mantimentos da viagem. Entre Berseba e até Padã Arã era uma viagem longa. Existia aí cerca de 85 quilômetros, era uma viagem aí que duraria em torno de 15 a 22 dias. E aí justamente em função disso, dessa fuga, desse medo que Jacó ele tinha do seu irmão Esaú, ele estava com medo de ser morto, ele vai sair um pouco às pressas, e ele vai ou sozinho ou com 2 ou 3 homens, que de certa forma é diferente do costume. Ele não levou uma comitiva. Beleza? O texto ele vai iniciar dizendo que Jacó ele parte, ele sai em direção a Arã e ele chega a um determinado local, e nesse local ele vai se deitar, ou ele vai dormir porque estava cansado. Só para você entender, imagina Jacó ele saindo da sua casa ou do clã, ali do meio do clã do seu pai, e ele vai fazer uma viagem. Essa viagem dura um certo tempo, e aí ele está cansado, e quando o sol está se pondo ele resolve dormir. Nesse local onde ele dormiu era próximo a Betel, ou a cidade-estado de Betel, ou como alguns eruditos colocam, a aldeia de Betel. Essa aldeia, a título de curiosidade, antes se chamava Luz, e após Jacó ter essa visão, ele muda o nome dessa aldeia ou dessa cidade-estado de Luz para Betel. Luz no hebraico significaria
local de amêndoas ou amendoeiras, porque nessa região existiam diversas amêndoas. E aí Jacó muda para Betel, que significaria, ou significa, na verdade, a casa de Deus, porque ali ele teve encontro com o Senhor. Essa região era uma região extremamente deserta e, além disso, era uma região rochosa. Por isso que Jacó ele vai pegar ali uma pedra e vai fazer essa pedra de travesseiro. Por que Jacó ele vai dormir ao relento? Lembra que eu falei para vocês que ele saiu às pressas, ele não levou uma comitiva, uma caravana, então ele também não levou tendas. Justamente por não ter levado tendas, imagina Jacó saindo só com a roupa do corpo, sem dinheiro também. Ele não tinha um local, de certa forma, para se estabelecer para passar a noite. Então por isso ele vai fazer... ele vai justamente pegar essa pedra e fazer de travesseiro. A interpretação é de que ele estava próximo da cidade de Luz, ou a cidade de Betel, e ele não decidiu entrar nessa cidade e dormir lá, porque ele não tinha dinheiro, então ele fica fora da cidade, ali no entorno da cidade. E aí nesse momento ele vai dormir e ele tem justamente essa visão, ou esse sonho, visão de uma escada que se estendia da terra e iria até o céu. Pessoas, essa escada não é uma escada como a gente conhece, é um zigurate. Lembra, principalmente o pessoal que me acompanha, que os zigurates eram torres que serviam para conectar as pessoas do mundo antigo aos seus deuses, semelhante à Torre de Babel. Lembra que eu falei para vocês que a Torre de Babel era uma espécie de zigurate, mas a ideia era de que esse fosse o maior zigurate. Então, quando a gente fala aqui que Jacó viu uma escada, na verdade ele vê uma espécie de zigurate, e esse zigurate se estendia até o céu, e ele vê esses anjos subindo e descendo. Pensa na Torre de Babel e os anjos subindo e descendo aí essa escada. Após ele ver essa escada, ele vê anjos subindo e descendo, e o texto vai dizer que Deus estava no topo dessa escada e posteriormente Deus desce até ele. E aí existe aqui a renovação da promessa. Deus vai renovar a promessa que ele havia feito a Abraão. Essa promessa passou para o pai de Jacó, que era Isaac, e agora essa promessa estava com Isaac. E aí Deus fala que iria abençoar a Jacó, e além de abençoar Jacó, que a terra na qual ele estava deitado, ele estava repousando, essa terra seria dada a Jacó, que era a terra de Canaã, e que através de Jacó todos os povos seriam abençoados. E aí o texto vai dizer o seguinte, a partir do versículo 13, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. O engraçado é que quando o texto ele fala aqui, pessoas, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o texto não está dizendo que Abraão era de fato pai de Jacó, mas a ideia que é trazida aqui é que Abraão era o dono da promessa, o chefe tribal. E Deus faz essa promessa e fala que vai dar a terra do ocidente, oriente, do norte até o sul, e que através de Jacó todas as famílias seriam benditas. E aí Jacó, ele acorda e ele entende que ali estava a presença de Deus, ou de que ali era a casa de Deus. Mas vamos para as lições desse texto, o que esse texto ele nos revela, ou o que Deus está falando conosco. Eu acho que a primeira lição é que, independente de qualquer coisa, independente do que eu e você tenhamos feito, Deus ele nunca nos abandona. Por que eu falo isso? Jacó, ele acabara de cometer alguns erros, tinha mentido, tinha enganado o seu pai para obter favores ou para furtar a bênção
do seu irmão. Então assim, Jacó, ele estava num momento também de muita angústia, estava deixando a casa dos seus pais, estava indo para um local que de certa forma ele não conhecia, estava numa jornada de certa forma exaustiva. Então imagina que Jacó ele estava angustiado com tudo que estava acontecendo, estava em pé de guerra com o seu irmão, porque o seu irmão queria matá-lo. E mesmo assim, Jacó, diante das falhas, desse momento de angústia, Deus estava presente, Deus estava próximo a ele. Por que eu estou falando isso, pessoas? Independente da nossa situação emocional, independente de como nós estejamos emocionalmente, às vezes a gente se sente distante de Deus porque teve alguma falha, cometeu algum pecado, e mesmo assim Deus ele está do nosso lado. É o que eu sempre venho falando, a nossa comunhão com Deus, ela depende muito de nós. Mas o fato de eu e você cometer alguns pecados e ter algumas falhas, isso não afasta Deus de nós. Isso não impede que Deus ele esteja do nosso lado, nos protegendo e cuidando de nós. A gente vê isso aqui no texto do capítulo 28 de forma muito clara. Foi nesse momento de falha, no momento de queda de Jacó, que Deus se manifestou, que Deus renovou a promessa, o pacto abraâmico com ele. Olha que interessante, que texto profundo. Às vezes a gente cai, a gente se sente indigno, a gente se sente distante de Deus, mas mesmo assim Deus está com você. Justamente porque a salvação ela é pela graça, ela não é pelos nossos méritos, ela não é pelo aquilo que a gente faz. A gente encontra justamente essa comunhão com Deus e o favor do céu no sacrifício de Cristo Jesus. E aí esse texto deixa isso muito claro, e Deus vai renovar a promessa que ele havia feito a Abraão, vai renovar essa promessa aqui com Jacó. O que isso significa? Que hoje também Deus renova as promessas que ele fez a você, as promessas que a Bíblia ela nos traz. Deus ele renova essa promessa com a gente hoje. Quais promessas são essas? De um novo céu, de uma nova terra. Deus renova a promessa de que nos traz perdão. Tem um texto, inclusive, nos evangelhos, que fala que o fardo dele é suave, leve, e todo que vai a ele, de forma nenhuma, ele lança fora. Então Deus diz isso nessa manhã de domingo para você, que o fardo dele é leve e que ele vai carregar, entre aspas, no sentido figurado, as suas cargas, vai te dar a salvação, e que se você for a ele, de forma nenhuma, ele vai te lançar fora. Então, independente do que você tenha feito, independente de como você se sinta hoje, que você entenda que Deus está aí do seu lado, renovando as promessas dele, dizendo que te ama, e além de dizer que te ama, dizendo que vai te proteger em todos os momentos, em todas as suas ações do dia a dia. Algo que é interessante também, pessoas, trazer aqui para vocês, é que o céu ele está acessível a nós. Quando a gente vê essa escada que se inicia na terra, vai até o céu, a gente percebe que Deus está dizendo que o céu, o sobrenatural, ele está disponível, está acessível a mim e a você. A gente sabe, principalmente quem é cristão, que existe aí, de certa forma, uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que existe aí um céu, um novo céu, uma nova terra, e esse mundo, ou essa dimensão espiritual, ela está acessível a nós, está à nossa disposição. Assim como o céu se abriu a Jacó, ele viu essa escada que ligava a terra ao céu, esse mesmo céu ele está aberto para mim e para você. Existe aí, de certa forma, algo que nos liga ao divino. E aí a gente pode entender que a fé nos liga ao divino, a pessoa de Cristo, através do seu sacrifício, o Espírito Santo de Deus.
E basta eu e você buscar e entender que esse mundo celeste, que esse novo céu e essa nova terra, esse mundo espiritual, ele está à nossa disposição. Só para a gente finalizar, pessoas, o texto, o versículo 16, vai dizer que Jacó ele desperta do sono e ele fala que na verdade o Senhor está naquele lugar e ele não sabia. Ou seja, ali era a casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus, ou o local onde Deus habita, é qualquer local. Deus ele habita na sua casa, no seu trabalho, em qualquer ambiente, desde que você o busque e que você permita. A casa de Deus, ela é o nosso ser, o nosso interior e a nossa mente. Eu falo isso porque algumas pessoas acabam interpretando esse texto de forma errada e entende que existe lugares específicos que Deus habita. Eu vou dar um exemplo. Existe um misticismo muito grande em relação à região de Canaã nos dias atuais. E algumas pessoas saem aqui do Brasil, vai até a região de Canaã, eu falo ali Israel, a Palestina, na tentativa de se conectar com Deus, de se conectar com o mundo espiritual. E aí, em relação a esses locais, como por exemplo as ruínas do Templo de Israel, o túmulo dos patriarcas, existe uma idolatria e um misticismo muito grande em volta desses locais. E as pessoas acreditam que ali de fato existe a presença de Deus. Mas isso é um equívoco, tá? Não que seja errado você ir visitar Israel, visitar ali a região da Palestina, ou até mesmo o Egito, não é errado, desde que você não crie uma idolatria em relação a esses locais, aos objetos que existem ali. Eu estou falando isso porque eu tenho um colega que ele foi para Israel e aí ele trouxe um manto que ele comprou lá em Israel. Ele fez um culto na igreja dele e ele pegou esse manto e as pessoas iam até esse manto, tocar esse manto para sentir a presença de Deus e tudo mais, acreditando que ali estava o poder de Deus. Então a gente percebe aqui uma idolatria muito grande em volta de um objeto, e esse objeto era só um tecido como qualquer outro que foi simplesmente produzido em Israel. E aí fica essa advertência para que você entenda que o lugar onde Deus habita, onde a casa de Deus, na verdade é você, é o seu interior, é a sua mente. E esses locais, esses objetos, que você entenda que são objetos como qualquer outro, mas que Deus em si não está ali, não está naquela matéria, tá? Mas eu acho que é isso em relação a esses locais, tá? Como eu falei, é normal você ir visitar, conhecer, até porque mesmo você consegue visualizar a história bíblica, a narrativa bíblica com mais detalhes, mas que você não atribua poder a esses locais e a esses objetos, tá? Em relação ao texto, do versículo 10 até o 17, é isso que eu tenho a dizer. E aí no próximo vídeo a gente estuda a coluna que foi erguida por Jacó, que é a coluna que é erguida ali em Betel.